galerinha de Dré Kids, tudo bem? Eu sou a Prodeia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Com Cristo é vencer ou vencer. Missões é a chama que não pode se apagar. Hoje nós vamos contar uma história que está na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Você tem lido a Palavra de Deus? Você tem guardado a Palavra de Deus no seu coração? Ela tem sido a sua leitura diária? E nós vamos contar a história de um homem que achou graça diante da presença de Deus. Você já sabe de quem eu estou falando? Você sabe quem é esse homem? Está registrado no livro do Gênesis, capítulo 6. Você já sabe o nome dele? Isso mesmo! O nome dele era Noé. E a Bíblia diz que Noé achou graça diante da presença de Deus. Mas o que é achar graça diante da presença de Deus? É que o coraçãozinho de Noé era diferenciado. O coraçãozinho de Noé guardava a palavra de Deus, guardava os princípios da palavra de Deus. Noé andava com Deus. Noé amava a Deus. E ele tinha um agir diferenciado no meio de uma geração corrupta. Noé tinha intimidade com Deus. Ele guardava a palavra do Senhor na tabuinha do coração dele. Você tem guardado a palavra do Senhor na tábua do seu coração? E Deus falava com Noé. Noé ouvia a voz de Deus. E Deus falou para Noé que ia mandar um dilúvio sobre a face da terra. Você sabe o que é um dilúvio? Dilúvio é uma chuva copiosa, uma chuva muito grande, iria cair sobre toda a face da terra. E Deus disse para Noé que ia exterminar todo homem, toda mulher, todo adolescente, toda criança, todo jovem e também todos os animais que caminhassem sobre a face da terra e aqueles que voavam também nos altos céus, aqueles que rastejavam pela terra, aqueles que estavam no fundo da terra também iam ser exterminados, porque a água ia cobrir tudo. E Deus falou para Noé que isso iria acontecer. Mas por quê? Porque Deus estava muito triste. O coração de Deus estava triste, porque Ele estava olhando para toda a humanidade que Ele tinha criado e Ele estava vendo que o coração das pessoas não estavam retas diante da presença dEle. Eram diferentes do coração de Noé. Por isso Noé achou graça diante de Deus. O coração das pessoas eram maus, as pessoas eram maldosas, as pessoas odiavam umas às outras, faziam mal, eram maliciosas. E Deus falou com Noé: Noé, eu estou muito triste. Noé, o meu coração está triste, porque eu estou olhando para toda a criatura que eu fiz e eles não estão tementes diante da minha presença. Eles não caminham com os princípios da minha palavra no seu coração. Eles têm feito coisas abomináveis diante da minha face. Então, Noé, eu escolhi você, porque eu enxerguei no teu coração algo diferente, Noé. Você, Noé, achou graça diante da minha presença.
E eu escolhi você, Noé, para construir um barco gigantesco, uma embarcação muito grande, onde entrarão você, Noé, a sua família e um casal de animais de toda a espécie que está na face da terra. Noé, vai cair uma chuva copiosa sobre a terra. 40 dias e 40 noites, as águas cairão na face da terra. E Noé, essas águas serão tão grandes e tão intensas que cobrirão toda a face da terra. Cada outeiro, cada montanha, tudo será submerso. A face da terra se transformará num grande oceano. Mas você, Noé, que achou graça diante da minha presença, estará protegido. Você, a sua família e os animais que você conduzirá até a arca. Você construirá a arca, Noé, porque você é obediente, porque você ouve a minha voz, porque você achou graça diante da minha presença. E durante a construção desta grande embarcação, Noé ia apregoando a palavra de Deus. Noé ia avisando todos os moradores que essa chuva copiosa iria cair sobre a face da terra e inundar tudo. Noé foi dizendo que ele tinha sido escolhido porque ele era temente a Deus, porque ele obedecia a Deus, porque ele ouvia a voz de Deus. Mas ninguém deu ouvidos a Noé. Ninguém acreditou em Noé. E Noé iria entrar dentro desta arca com um casal de cada animal. E entrar com Noé um casal de vaquinhas, um casal de macaquinhos, um casal de ovelhinhas, um casal de porquinho, um casal de joaninha. Todos iriam entrar na arca juntamente com Noé. A palavra do Senhor diz que quando Noé abrigou todos os animaizinhos da arca, olha só, todos foram abrigados na arca, todos entraram dentro da arca, porque Deus iria proteger a Noé, toda a sua família, e cada animalzinho foi atraído e foi guardado dentro da arca de Noé. Todos os animaizinhos estiveram guardados na arca de Noé. Quando eles adentraram, a porta é fechada, Deus betumou ela por fora para que as águas não adentrassem dentro do barco. A chuva copiosa caiu. A chuva copiosa caiu. O barquinho foi subindo, subindo. E Noé, todos os animaizinhos começaram a velejar. A arca começou a velejar e começou a velejar por todo aquele grande oceano que tinha se formado. Porque o que sai da boca de Deus se cumpre. Deus tem falado alguma coisa para você? Você tem ouvido a voz de Deus como Noé ouviu a voz de Deus? Deus tem falado alguma coisa para você? E Noé estava dentro daquele barquinho, dia e noite dentro daquele barquinho. A palavra do Senhor diz que passaram-se dias, passaram-se noites.
Passaram-se dias, passaram-se noites, e aquele barquinho continuava a velejar, e Noé dentro da arca, juntamente com a sua família, cuidando de cada animalzinho que ali estava. E Noé teve que aprender uma grande lição. Noé teve que aprender a esperar. Porque a palavra do Senhor diz que por 40 dias e 40 noites a chuva caiu, copiosa sobre a terra. Mas depois ela cessou. Mas demorou ainda muito tempo para as águas que haviam se erguido mais altas do que todos os montes da terra se abaixassem e toda aquela água escoasse. Então Noé ficou dentro daquela embarcação, juntamente com a sua família e juntamente com cada casalzinho de animal. Você já imaginou isso? Você imaginou a vaquinha, a ovelhinha bé, e o cachorro? Uau, uau, e o gatinho? Miau. Eu nem sei o que faz o macaquinho, mas já pensou? Curupá, curupá. Será que o louro estava lá falando que queria café? Meu Deus. E o cheiro da embarcação, porque todos faziam as suas necessidades lá dentro. O cheiro devia ser muito ruim. Mas Noé teve que esperar. Você conhece aquela musiquinha? Temos que aprender a esperar. 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 Esperar, 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 esperar. Foi isso que Noé fez. Ele teve que esperar dentro daquela arca até que as águas minguassem. Como é difícil esperar. Nós precisamos aprender a esperar. Noé achou graça diante do Senhor, porque ele soube esperar em Deus. A palavra do Senhor diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Noé foi paciente. Ele soube esperar. Primeiramente, a promessa do Senhor se cumprir, porque ele ouviu a voz de Deus, e Deus falou que ia exterminar toda a face da terra. Ele ia exterminar todo homem vivente sobre a face da terra. E por 120 anos ele teve que esperar a promessa de Deus se cumprir, trabalhando, construindo a embarcação. Depois que ele entrou, ele teve que esperar a chuva cessar, a chuva deixar de cair sobre a terra, as águas minguarem, para que ele pudesse sair juntamente com a sua família. Ele teve que esperar dentro da arca, cuidando de cada animaizinho. Foi por isso que Deus achou graça diante de Noé e escolheu Noé, porque ele sabia que Noé ia trabalhar pacientemente e diligentemente construindo a embarcação. Não era um barquinho, era uma grande embarcação. Deus sabia que Noé ia esperar pacientemente, ia cuidar, ia proteger, ia conduzir a sua família e os animaizinhos até a arca e depois cuidar de cada um deles lá dentro da arca. Ele soube esperar em Deus. Ele soube pacientemente esperar no Senhor. Que a mão poderosa do Onipotente os guiasse até terra firme. E foi assim que aconteceu. Quando as águas minguaram, Noé saiu do barquinho junto com a sua família. E cada espécie de animalzinho, também todos os que estavam na arca, quando as águas minguaram,
saíram da embarcação, porque Noé os tinha conduzido em segurança. Você tem sabido esperar? Você tem esperado em Deus? Você tem feito uma oração diante do Todo-Poderoso e tem esperado que aquela oração que você fez se cumpra e aconteça? Porque muitas vezes nós oramos e colocamos algo diante de Deus e parece que as coisas não acontecem, parece que as coisas não mudam, parece que Deus nem existe. E se existe, nem está nos ouvindo. Mas saiba que Deus está te ouvindo. É que tudo que Deus faz é perfeito e tem sempre a hora certa para acontecer. E nós precisamos saber esperar pacientemente, que a nossa oração vai ser ouvida, que as pessoas que amamos vão ser tocadas, que as pessoas que não estão na casa de Deus como nós desejamos que estivessem ao nosso lado, um dia elas vão estar. Um dia, através da tua oraçãozinha, Deus vai tocar aquele coração e ele vai ser conduzido até a casa de Deus para estar com você lá dentro. Nós precisamos esperar. Espere em Deus, como este homem, chamado Noé, esperou, confiou, aguardou, obedeceu e viu a mão do Onipotente sobre a vida dele. Nenhum animal pereceu que estava dentro da arca, porque Noé o conduziu até aquele grande barco. E a vida de Noé e de toda a sua família foram poupadas. Espere em Deus, espere no Senhor. Ele está te ouvindo. Nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, você tem aprendido a esperar? Esperar num tempo tão difícil, a gente tem que esperar para tirar a máscara. Quantas vezes a gente não quer pôr essa máscara no rosto e ficar às vezes um tempão com essa máscara, o tempo todo que a gente sai e a gente tem que esperar. Esperar a mamãe às vezes comprar algo que nós queremos tanto e às vezes não é momento de comprar. Às vezes o papai e a mamãe até não tem dinheiro para comprar no momento. E isso não é que ele não nos ame, não é que ele não queira nos presentear, mas é que às vezes não dá no momento e a gente tem que aprender a esperar. Esperar aquela pessoa querida que há tanto tempo a gente não vê. Nós precisamos aprender a esperar, até mesmo para voltar para a escola. Já estamos quase 1 ano e meio sem ir para a escola. E quantos de nós não querem muito ir para a escola, conhecer novos amigos, mas temos que aprender a esperar. Seja paciente como Noé. Tenha um coraçãozinho diferenciado como Noé, que achou graça diante de Deus. Porque não é somente ele que achou graça de Deus, Deus quer que você também ache graça diante dele, por ser diferente dos demais. Sabe aquele louvorzinho? Todo mundo era mau e todos os meninos levados. Ninguém obedecia ao papai e à mamãe, só existiam filhos mal criados. É o que acontecia no tempo de Noé. E é o que acontece nesse tempo que nós vivemos. Mas que o teu coraçãozinho seja diferenciado diante de Deus. E agora eu gostaria de fazer uma oração com você, para que a palavra do Senhor habite abundantemente no teu coração e frutifique, para que, aos olhos de Deus, você possa ser como este homem chamado Noé, que esteve dentro de uma grande embarcação, crendo e esperando em Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar por cada criança que está ligada nesse canal, a Disdré Kids. Que o Senhor possa abundar a sua graça
sobre cada lar, que cada criança seja cheia da sua graça, para poder, ó Pai, achar graça diante do Senhor. Ser um diferencial dentro da sua casa, na escola, nas ruas, entre os amiguinhos. Nós te pedimos, ó Pai, enche cada coraçãozinho, enche cada vida com o teu amor, com a tua misericórdia e com a sua presença abundante. É o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Tchau, galerinha! Beijo! Até a próxima!